Olha só, internado no Hospital Vila Nova Star para tratar de um quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro segue em plena recuperação. Ele afirmou em seu perfil no Twitter que estará de volta a campo em breve. E nesta foto que nós vemos aqui no telão, ele já demonstra bem isso. Vamos colocar aqui, produção, por favor, para mim na tela, para que a gente possa ler o tweet do presidente Jair Bolsonaro. A gente não tem, mas vamos seguindo por aqui. Temos? Por favor, é que não aparece aqui no telão para mim. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Olha só, gente, ontem a esposa do presidente, dona Michele Bolsonaro, já tinha publicado esta outra foto do presidente da República em visita a uma outra paciente do hospital. Segundo o boletim médico divulgado na tarde de hoje, o chefe do Executivo Federal passa bem e permanece evoluindo de maneira satisfatória com a conduta médica inalterada. O presidente, no entanto, segue sem previsão de alta hospitalar. Esse é um dos assuntos que a gente vai comentar no programa de hoje. Serrão, a situação do presidente da República é satisfatória, né? Tá melhorando, né? E ainda bem que o pessoal batizou lá o tratamento de conservador, né? Porque se dessem um tratamento progressista a Bolsonaro, acho que ele poderia não resistir muito bem, né? Então, essa é a piada médica do dia pra gente, que de medicina eu entendo tanto quanto entendo de cachaça. Bruna Torlai, você, como é que você enxerga aí o estado de saúde do presidente da República hoje? E será que semana que vem ele já sai do hospital? Bom, seja como for, já temos notícias de que ele, como ele tem costumado fazer ao longo de todas as internações que foram ocorrendo durante seu mandato, ele continua despachando ali do hospital. Então, o presidente mostra que continua aí trabalhando. Eu estou muito mais curiosa para saber se vai virar ou não o seu veto a história do fundão, né? Então vamos ver se doente ou não, ele continua forte o suficiente para polemizar com essas trapaças que o Congresso nos apronta. Muito bem, já temos o Constantino, produção. Coloca o Constantino aqui para mim na tela. Consta, boa tarde para você. Como é que você vê esse quadro de saúde do Bolsonaro? Está satisfatório? O que parece ser o fato é que ele está bem já, né? Parece que em alguns dias ele pode ter alta, mas como a Bruna lembrou, ele já está despachando do hospital, né? Ele é uma figura um tanto incansável. Então, trabalhando em prol do país. Agora, é como a Bruna colocou, enquanto isso, né? Enquanto alguns são retirados de cena, ainda que por alguns momentos apenas, os abutres, os ratos saem logo do bueiro e aí vem todo tipo de coisa. Tentaram 2 movimentos aí muito estranhos, né? Em um dia. A questão do fundão, que a Bruna já levantou, inclusive com uma narrativa de que os deputados bolsonaristas teriam votado pelo aumento do fundo, e a verdade se mostrou um tanto diferente disso. E, por outro lado, a questão do voto auditável, né? Que passaram um requerimento virtual na calada da noite ontem para tentar votar e enterrar de vez isso, né? Antes, inclusive, do presidente ter a oportunidade de apresentar os tais indícios de fraude que ele diz existir e ter provas, né? Então, assim, espero que o presidente fique bom logo e preparado para comprar essas brigas que vêm pela frente, porque com aliados do Centrão, ninguém pode dormir com o olho fechado. Muito bem, nas redes sociais, mensagens de apoio aconteceram ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, pedir para a nossa produção aqui colocar essas mensagens para que a gente possa ler. Muito bem, a produção está providenciando aqui para a gente. Eu vou tentar ler aqui para vocês. Olha só, está escrito: esse é meu presidente. A fala do Marco Feliciano, mesmo hospitalizado, continua trabalhando pelo nosso Brasil. Parabéns, Bolsonaro e sua equipe de trabalho na pessoa do Dr. Célio Faria Júnior. O Brasil está em oração por vocês. E uma foto do presidente da República. Temos mais, produção? Por favor, coloca aqui na tela para mim. Ivan Duque diz o seguinte, é uma mensagem, inclusive em espanhol: nuestros mejores desejos por la pronta recuperação del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Vamos para o próximo, produção, por favor. Tem mais? Temos mais? E aí o filho do presidente Jair Bolsonaro também colocando uma foto ao lado do pai no hospital. Para quem nos acompanha por imagem, está vendo aí. E uma fala do presidente da República que diz o seguinte: o que frustra o G7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado ou
um só real foi pago. No circo da CPI do Renan, Omar e Saltitante estão mais para 3 otários que 3 patetas. Tá aí a repercussão. Muito bem. Serrão, quer comentar um pouquinho sobre essa repercussão? Vale a pena, sim. O presidente Bolsonaro está no hospital, mas ainda presidente da República. Não foi substituído. O caso dele não foi tão grave assim, está sendo tranquilo, e ele está agindo aí, despachando normalmente do hospital. E para o terror total de seus inimigos e adversários políticos, ele também está no hospital aproveitando para fazer política, porque ele também não é bobo, né? Já que fazem política contra ele, ele também tem que jogar a favor. E é isso que está acontecendo. Bolsonaro está batendo nos pontos nevrálgicos. Agora, como já disseram Bruna e o Constantino, ele tem que se preparar, porque a guerra agora vai ser virulenta. A tentativa da oposição em impedir o voto impresso para auditoria ou recontagem geral dos votos publicamente é total e esse golpe tem alta chance de dar certo. Agora, Bolsonaro vai ter que vetar esse fundão eleitoral. Só que isso aí já está embutido nesse fundão uma armadilha. Os deputados aprovaram um valor absurdo para tentar negociar mais adiante um valor menor. Já que se sabe que o presidente pode vetar e deve vetar e tem vontade de vetar, por pressão popular clara, vão tentar negociar um valor mais baixo que esses 5,7 bilhões, é muito dinheiro, e vão tentar baixar para o valor do ano passado, que já é um valor absurdo, 2,2 bilhões. Na verdade, vamos falar muito sério aqui, a política tem que ser financiada pelos militantes e não pelo dinheiro público. Não existe essa história de fundo partidário, isso não é absolutamente dentro de qualquer regra civilizada da política. Só no Brasil, que parece mais uma União Soviética, é que um negócio desse acontece. O nosso dinheiro público, que deveria estar sendo investido em coisas muito sérias, coisas muito mais nobres, o saneamento, por exemplo, que a nossa esquerda cometeu o desatino, a picaretagem de vetar o marco do orçamento, eles foram contra a aprovação do marco do orçamento, então, para isso aí, deveria ter dinheiro. Mas, não, a esquerda quer dinheiro para eles gastarem fartamente nos esquemas de picaretagem partidária. Partidos políticos no Brasil são cartórios. É hora da gente debater seriamente a necessidade de poder ter candidaturas independentes de partidos políticos. Essa seria, sim, a solução exata, melhor para o país. Constantino, como é que você viu essa elevação do fundão eleitoral? Um soco na cara do povo brasileiro, né? Estava no meu momento de descanso, toda quinta-feira à noite, já conhecido do meu público, e tive que interromper até para conversar com alguns deputados e entender, porque a narrativa era de que deputados que eu reputo como sérios e totalmente contrários a isso, né? A própria deputada Bia Kicis, o deputado Paulo Eduardo Martins, Carla Zambelli e outros, teriam votado a favor do aumento. E aí não foi bem isso, né? Era a questão da LDO, que tem que passar, e junto os donos do Brasil, né, meteram esse esquema, as raposas velhas que tomam conta do galinheiro, colocaram esse esquema e depois, num esquema meio esquisito ali, né, votaram os destaques e o destaque que era do Partido Novo para derrubar isso não passou, né? Então, assim, é quase golpe, né? Cheira a golpe, é um escárnio com a população brasileira. Agora, eu quero puxar esse assunto para o outro assunto que eu acho ainda mais relevante, ainda mais, porque vamos lembrar de uma das narrativas para ir contra o voto auditável, que vem até do TSE, né? É de que custaria muito caro, como se a democracia tivesse preço nesse aspecto, né? 2 bilhões de reais, mais ou menos, para trocar todas as urnas, e não é bem isso, porque metade já tem a adaptação ali para poder botar a impressorazinha. Só numa canetada, mais do que isso, vai para fundo eleitoral, né, partidário. É uma piada de mau gosto. Agora, sobre o voto auditável, não fosse, aí sim, uma manobra do relator, deputado Felipe Barros, para usar o regimento como relator e conseguir postergar, teriam enterrado isso hoje, numa manobra muito esquisita. Então, Paulo, eu quero fazer até um apelo, porque parece que vai ter até manifestação aí, acho que dia 1º de agosto. As pessoas têm que entender o que está acontecendo no Brasil.
Nós estamos vendo ministros do Supremo fazendo campanha para manter como está e garantindo que é um dos sistemas mais perfeitos do mundo, sendo que só tem Brasil, Butão e Bangladesh que seguem isso. Uma tecnologia desenvolvida há 30 anos atrás. É como se o Japão, né, que tem até privada eletrônica, não pudesse adotar essa urna eletrônica, em vez de não querer, né? Então, assim, aí tentam fazer esse tipo de subterfúgio para enterrar de vez agora, depois da articulação desses ministros. O que está acontecendo? O mesmo Supremo que já soltou Lula e o tornou elegível, dá licença de quem desconfia do que está acontecendo no país hoje e de que acha que um voto auditável é talvez o único caminho e a reforma mais importante no radar, porque esse tipo de movimentação é muito suspeita, né? Bruno, eu quero te ouvir também. Olha, é importantíssimo a gente ter a oportunidade de falar sobre o fundão eleitoral aqui no 3 em 1, porque esse foi o assunto mais importante e grave da semana. Por que você tem esse aumento absurdo? Quais são as consequências disso para o cenário político brasileiro? E como isso é um golpe contra o povo brasileiro, considerando que foram as eleições de 2018? Então, vamos entender esse ponto. Por que é que o Bolsonaro foi eleito? Porque as pessoas quiseram dar uma chicotada no establishment, tá? O Bolsonaro foi o cara que se colocou aí à frente de todas as pessoas que estavam cansadas do establishment, dos políticos profissionais e toda essa história que eu não preciso definir aqui, que o público conhece muito bem. O que acontece com esta elevação do fundão eleitoral? Acontece que o establishment dá uma resposta ao povo brasileiro violenta e atroz, dizendo: vocês querem nos substituir, vocês querem um outro caminho? Isso não vai acontecer, porque vejam como são as coisas. Em primeiro lugar, deixa eu até fazer aqui registrar um elogio ao Partido Novo pelo seu destaque e tal. O Partido Novo, com todas as críticas que ele eventualmente mereça, ele foi muito feliz com esse destaque, né? E justamente é um partido que tem como compromisso trazer pessoas para a política que não estejam viciadas, né? Então, não é à toa que eles apresentaram esse destaque. E com o fundão eleitoral, tal como está hoje, o que a gente tem? A perpetuação desse patrimonialismo vulgar que o Centrão adora. É isso que a gente tem. A gente tem a impossibilidade da renovação. A gente tem o golpe no povo brasileiro após uma eleição que não foi necessariamente contra o PT, foi contra o establishment, né? O PT entrou na roda porque ele é parte desse establishment. O que a gente tem agora é a resposta do establishment. Você tem todos os deputados falando: não, vamos continuar nos elegendo. E aí vocês me perguntam: mas por quê? Porque como é que alguém vai se candidatar ano que vem sem dinheiro, né? Os caras estão com uma grana absurda. Campanha é caro, é difícil. Ou as pessoas que não participam da política, que não estão no establishment, que viriam de fora, encontram um financiamento suficiente para combater esses caras que já estão no esquema, ou eles não vão ter a menor chance. Com o fundão eleitoral nesse valor, a gente já pode partir do princípio que eles vão ter a menor chance. Então, ano que vem, o que a gente vai ter? Vamos ter renovação na política? Menor chance. E é praticamente inviável que a gente tenha renovação com esse fundão. Então, isso que passou essa semana foi um tapa na cara de todo brasileiro que acreditou que era possível uma renovação política. E assim, ainda que simbolicamente, se o Bolsonaro não se colocar contra, né, não pelo menos vier à nação, a público, e fizer um discurso do tipo: eu corro o risco de levar o impeachment se eu vetar isso, mas eu vou vetar, porque o meu compromisso é com o povo brasileiro. Se ele não tiver condição de fazer isso, o povo perde a chance de deixar aí uma mensagem ao establishment que está cansado dessa situação. Por isso que eu digo que a minha maior curiosidade é de saber como que o Bolsonaro vai reagir a essa resposta violenta do establishment, que foi a elevação do fundo eleitoral, para que a gente não tenha renovação na política pelos próximos anos. Serrão, você. A situação é muito mais grave do que a gente possa imaginar. O Júlio Schneider, no Twitter, apresentou uma definição muito boa desse fundo eleitoral. Fundo eleitoral é aquele dinheiro que é roubado de você, da sociedade, para eleger aqueles políticos que vão roubar você. É meio quase um haikai, mas é bem real e irônica essa definição. Lamentavelmente, nossos políticos, nossos partidos políticos, eles não conseguem viver sem
o dinheiro estatal, sem a dependência direta da máquina pública. Ou seja, não temos política livre, liberdade política real no Brasil. E esse dinheiro, a gente sabe muito bem que ele é para financiar os esquemas de mordomia do cartório partido político. Partido político no Brasil é um cartório. Vários partidos, principalmente os pequenos, quando chegam às eleições, eles aproveitam para vender vagas para aqueles que sonham em ser candidatos. Então, isso é um fato lamentável, por isso a gente reforça a ideia. É preciso ter, sim, candidaturas independentemente de partidos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal já chegou a ser acionado sobre isso, mas nunca toma uma decisão clara. A nossa Constituição imperfeita de 88, ela tem até brechas que poderiam permitir isso, mas seria bom que isso ficasse claro. É preciso ter liberdade para o cidadão que quer disputar um cargo de representante do povo, ter esse direito, ter essa liberdade assegurada. Agora, um outro fato gravíssimo e tão perigoso quanto a aprovação desse fundão que Bolsonaro tem a obrigação moral de não permitir que ele seja aprovado, tem que vetar, é a ideia de criação do distritão eleitoral, que é outro esquema, uma armação ilimitada de partidos políticos para que se eleja aí aqueles personagens que a cúpula partidária deseja escolher e não aqueles candidatos que o povo realmente possa referendar. Então, esse modelo não pode passar, mas toda essa armação está vindo junto com a tentativa do establishment, do estamento burocrático, de não aprovar a impressão do voto pela urna eletrônica para recontagem pública de votos. Quem tem medo da honestidade eleitoral do país? Essa que é a grande pergunta. Só os bandidos, só o regime do crime institucionalizado que tem medo disso. Muito bem. Constantino, em seguida a Bruna. E é bom até que o Serrão usou esse termo para descrever essa turma, né? O professor Olavo de Carvalho, que essa semana a própria Bruna mencionou, publicou há 1 hora atrás na rede social dele o seguinte: no Brasil não há espaço suficiente para a presidência de Bolsonaro e a elite do crime organizado. Uma das duas vai cair. E depois ele vai e conclui que chamar oposição de oposição é um eufemismo masoquista. Não há uma oposição e sim um crime organizado, institucionalizado no país. Eu digo isso para pegar carona com o que a Bruna dizia também, né? O presidente Bolsonaro, ele vive um dilema, é uma sinuca de bico muito dura, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele tem que se posicionar contra essas sacanagens, e não há outra expressão aqui para definir o que é feito, né, na surdina do Congresso, né? E, ao mesmo tempo, até houve rumores de que as raposas velhas usaram a moeda de troca no gogó ali para pressionar, né, a questão do impeachment. Tem vários pedidos, tem super pedido, né? O presidente da Câmara senta em cima e o presidente da República é refém das raposas. Isso precisa ser dito, né? Então, é um dilema, porque peitar tudo e todos pode significar também simplesmente ser expelido do sistema, né? O Lula tentou comprar tudo e todos e governar sozinho, e ele tinha um projeto totalitário. Olha em quem ele se inspira, né? Ele está elogiando aí o regime cubano que está assassinando pessoas na rua por pedirem liberdade e democracia. Esse é o Lula, esse é o PT, né? Então ele tentou levar nessa direção. O sistema reagiu e expeliu o Lula depois de muita destruição, né, da economia e tudo, e do clamor popular. O presidente Bolsonaro, eles mantêm porque eles sentem que o presidente tem um apoio aí de pelo menos 1/3 da população. Não é? As motocicletas têm um valor simbólico que o presidente faz para se proteger, inclusive, e para tentar chamar o povo com ele. Porque não adianta tomar a presidência e o resto da pirâmide toda ser dominada pelos criminosos. Bruna, para a gente fechar. Não, na verdade, essa é a coisa que fica. Essa vai ser a decisão do Bolsonaro, né? O que ele vai fazer? Ele vai sacrificar o mandato em nome da lealdade que o povo tem demonstrado a ele, ou ele vai entender que, em nome do apoio que ele recebeu em 2018, ele deva sacrificar o seu compromisso e não vetar para terminar o mandato? Esse é
o maior dilema do presidente até agora. Eu não tenho a menor dúvida. Serrão, muito breve, por favor, que eu preciso Muito breve. Previsão do que parece que vai acontecer. Bolsonaro vai vetar. E o que vai acontecer? A Câmara vai derrubar o veto. Anotem, esperem que é isso que vai acontecer. Muito bem, nós vamos ao vivo agora para a porta do Hospital Vila Nova Star, onde está o nosso repórter Daniel Lian, que tem mais informações sobre a internação do presidente da República. Oi, Lian, boa tarde. Traz para a gente uma notícia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O presidente da República permanece internado por aqui, ainda sem previsão de alta, de acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe que cuida, que trata do presidente da República, capitaneada pelo Dr. Antônio Luiz Macedo. O presidente passa bem, segundo o boletim médico, e tem aí ainda o tratamento terapêutico conservador, ou seja, tratamento ainda à base de medicamentos, e o que não indica, por enquanto, a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O presidente, o quadro clínico evolui satisfatoriamente, segundo o boletim médico. O presidente da República que agora passa a ter uma dieta de líquidos. O presidente já está ingerindo líquidos, depois esta dieta passará a ser com alimentos pastosos e aí ele poderá voltar, depois de toda esta rotina, ao tratamento normal, à sua dieta normal, à sua dieta cotidiana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está bem disposto, ele caminha aqui nos corredores do Hospital Vila Nova Star, ele visita até alguns outros pacientes em outros leitos e, portanto, então está bem disposto. Ele conversou ontem, bastante tempo, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ainda não se sabe qual assunto foi tratado entre os dois, mas eles conversaram por bastante tempo. Inclusive, hoje está prevista a visita do presidente da Câmara dos Deputados aqui ao hospital. Então, deve haver um encontro de ambos. O presidente Arthur Lira está aqui na capital paulista, teve uma agenda privada, depois visitou um jornal e pode sim visitar o presidente da República e depois seguir para Brasília. Outra visita que é esperada, aguardada aqui no hospital é exatamente do ministro da Economia, Paulo Guedes. O que está que acompanha o presidente da República rotineiramente, todos os dias, é exatamente a primeira-dama Michele Bolsonaro, assim como seu filho Carlos. Hoje o presidente recebeu também a visita do outro filho, Jair Renan Bolsonaro, e agora ele já deixou o hospital, o outro filho, e também são esperadas as visitas dos outros dois, Flávio Bolsonaro e também do Eduardo Bolsonaro. Mas, por enquanto, não há previsão de alta médica e o tratamento segue inalterado. Paulo. Muito bem, tá aí a participação do nosso Daniel Lian aqui no 3 em 1. Lian, muitíssimo obrigado pela sua participação. Qualquer coisa, a gente volta com você por aí em frente ao hospital que o presidente Jair Bolsonaro se encontra.